Fala pessoal, Daniel Scocco, continuando a série 100 lições de vida para meus filhos. Lição de hoje, lição número 62. Assuma a responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Esse conceito, dessa lição é um conceito que já vem sendo estudado há muito tempo na área da psicologia, acho que desde a época de 50, da década de 50, e é o conceito de, o termo na psicologia se chama locus de controle. E o locus de controle pode ser predominantemente externo ou interno. Locus de controle nada mais é do que onde que as pessoas colocam a responsabilidade sobre os fatos e acontecimentos na vida delas. Então, se uma pessoa tem locus de controle mais externo, tudo que acontece, ou boa parte do que acontece na vida dela, ela vai atribuir a fatores externos, ao azar, ou à sorte, ou ações de outras pessoas e assim por diante. Já se a pessoa tem locus de controle interno, ela tende a atribuir aos comportamentos, ações, escolhas e decisões da própria pessoa. Então, o que acontece na vida dela, ela interpreta como fruto das próprias ações e escolhas. Obviamente, ninguém é só um ou só outro, né? Mas as pessoas tendem a ser predominantemente com locus de controle externo ou locus de controle interno. Vou dar dois exemplos mais práticos para ilustrar. Vamos supor que uma certa pessoa ali está indo para o trabalho de manhã, dirigindo, e o pneu do carro se fura. Uma pessoa com locus de controle externo vai atribuir aquilo ao azar, putz, dei azar, alguém colocou um prego aqui, e assim por diante. Né? Nada do que ela fez tem a ver com aquele acontecido. Já a pessoa com locus de controle interno vai pensar que talvez ela tenha feito coisas que acabaram culminando naquela situação. Então, putz, talvez estava com prego ou vidro, eu não vi, acabei passando em cima. Talvez escolhi uma rua mais propensa a acontecer isso, uma rua mais esburacada, poderia ter escolhido outro caminho. E você vê que, você já deve estar percebendo que você ter o locus de controle interno é melhor, porque a dinâmica que vai acontecer na cabeça da pessoa acaba sendo mais saudável, mais eficiente, já em pensar o que ela pode aprender com aquilo, o que ela pode melhorar para evitar, quais ações ela pode tomar para resolver o problema, e assim por diante, enquanto o locus de controle externo se coloca muito mais numa posição de vítima, de não depende, as coisas não dependem de mim, tenho que torcer para ter sorte, estou à mercê das outras pessoas, de eventos externos, e assim por diante. E é justamente isso, né, que depois dessas pesquisas, os psicólogos chegaram à conclusão que você ter locus de controle interno é muito melhor do que locus de controle externo, por vários motivos, né? E chegaram até a mensurar áreas que são afetadas por essa diferença de locus de controle. A primeira delas, por exemplo, é o grau de satisfação que você tem em relação à sua vida, de modo geral, e os acontecimentos. E quem tem o locus de controle externo tende a ser muito mais insatisfeito, justamente porque se vê numa situação de vítima, de ficar à mercê dos acontecimentos, de não ter o controle sobre as coisas. E quem tem o locus de controle interno se vê mais uma condição no controle das coisas, né? O que acontece é resultado das ações, das decisões da própria pessoa, então ela obviamente está numa condição de mudar essas ações para ter resultados diferentes. Até esqueci de dar o segundo exemplo. O segundo exemplo seria o caso de uma pessoa que trabalha numa empresa, tem uma promoção que é um cargo ali de gerência, por exemplo, que eles estão escolhendo quem vai ocupar aquele cargo, e imagine que aquela pessoa não obtenha aquele cargo, outra pessoa seja promovida no lugar dela. Uma pessoa, se essa pessoa tivesse locus de controle externo, muito provavelmente ela ia pensar, putz, dei azar, deve ter sido meio aleatório, ou a pessoa que foi escolhida deu sorte, ou a pessoa que foi escolhida estava puxando o saco, ou o chefe que escolheu a pessoa não entende nada, é burro, escolheu a pessoa errada, fui injustiçado e por aí vai. Você vê todas as reações negativas, tanto do ponto de vista de psíquico para essa pessoa, vai começar uma coisa ruim na cabeça dela, quanto do ponto de vista de ações. Você vê que ela também não vai tomar nenhuma ação para corrigir aquilo. Já a pessoa com locus de controle interno, muito provavelmente iria interpretar como talvez a pessoa de fato teve mais mérito que eu, que foi promovida, então se eu quiser a próxima promoção, vou ter que trabalhar mais, entender o que eu poderia ter feito de modo diferente, talvez conversar com o meu chefe, pegar feedback, me esforçar mais, entrar mais cedo, sair mais tarde, tentar ser mais proativo e por aí vai. Então ela já vai colocar a responsabilidade para dentro dela, para as ações e escolhas dela, e já começar a traçar um plano para mudar isso. Então, justamente como eu falei, vai afetar a satisfação da pessoa, né, é o primeiro ponto.
afeta a autoconfiança da pessoa. Quem tem o locus de controle interno tende a ter mais autoconfiança, justamente porque identifica que a maior parte dos resultados está sob o controle dela, ou ela consegue afetar de uma maneira ou de outra, né, e melhorar a chance daquele resultado bom acontecer. E já a pessoa com locus de controle externo tende a ser menos autoconfiante, porque ela se coloca, né, à mercê de sorte, de azar, de outras pessoas, de eventos externos. Então, quando tudo que está no externo você acha que tem um poder muito grande sobre os acontecimentos da sua vida, obviamente, você vai se sentir menos no controle e menos autoconfiante. Os psicólogos mediram e chegaram a ver também que afeta até o nível de estresse. Locus de controle externo faz a pessoa ficar mais estressada com os acontecimentos. Não só então ela coloca a culpa e a responsabilidade dos acontecimentos em fatores externos, como ela se estressa mais com aquilo. Ela se sente justamente injustiçada, é, impotente, sem controle, e aquilo é uma emoção muito negativa. Já com locus de controle interno, você vai se estressar menos, porque em boa medida você sabe que as coisas estão sob o seu controle, você pode afetar, pelo menos parcialmente, os resultados e as dinâmicas ao redor da sua vida. Então, resumo, locus de controle interno é muito melhor do que locus de controle externo. Faça uma avaliação, né, de como você está vendo os acontecimentos na sua vida, como está o seu locus de controle, e gradualmente comece a fazer um exercício para deixar ele cada vez mais interno, e interpretar esses acontecimentos dessa maneira mais positiva e mais eficiente. Beleza?